Bom, como estamos? Prontos para começar? Vamos ver se os colegas já voltaram, como é que tá? Deixa eu abrir aqui como galeria, a maioria está aqui. Bom, colegas, então puxem os seus banquinhos, vamos abrir a roda. Esse é um momento que, bom, depois de um longo dia de trabalho, mas consideramos muito importante que no calor do compartilhado a gente possa dar prosseguimento para esse momento de reflexões. Me lembrava aqui de algo que aconteceu da última vez que eu tive aí em Passo Fundo, no auditório do PF, e que o Francisco dizia, tô faceiro. E esse significante voltou para mim hoje, tô faceira. E tá faceiro nos dias de hoje não tem sido tão fácil, né? Tô faceira porque a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E esse é um momento de encontro muito potente para que a gente possa seguir sonhando com os ideais e com os pés muito bem apoiados no chão de uma realidade. Mas, se somos sonhadores, não somos os únicos, não estamos sozinhos, por isso que a gente fica faceiro. É muito bom ver isso acontecer, é como o aniversário de uma criança de 3 anos que a gente prepara, né? Prepara entre muitos, prepara os docinhos, prepara os salgadinhos, pensa na mesa, mas a festa tem que acontecer. E isso é um acontecimento da ordem do coletivo, né? Deu para ver com quanto carinho e dedicação tudo isso foi feito, pensado, cuidado muito pelas colegas e pelos colegas de Passo Fundo e por todos os coordenadores da Rede Bebê. Então, bom, já que deu tempo com essas palavras iniciais de todos se aproximarem e puxarem os seus banquinhos, dizer um pouquinho como é que a gente vai funcionar. A princípio, a gente tem 45 minutos para o tempo inicial de depoimentos. Vamos pedir, então, que os colegas sejam breves para que a palavra possa circular, porque não vai dar para a gente ficar aqui até as 11 da noite. A ideia é que, inicialmente, fale um representante de cada um dos núcleos locais onde já tem um trabalho existente. Então, para contar um pouquinho do que veio acontecendo e do que vai fazer no seu núcleo, então eu passo a palavra primeiro, vou ir fazendo um pouco uma ordem aqui, sul a norte, enfim, para a gente não se perder. Passo a palavra ao representante de Porto Alegre, do núcleo da Rede Bebê de Porto Alegre, que é articulado com o núcleo de Santa Cruz do Sul, e perguntar se o núcleo de Santa Maria quer falar à parte ou quer permanecer com a sua fala atrelada a esse representante, dado que alguns núcleos, a gente fez isso aqui no nosso encontro de São Paulo, se articularam anteriormente para produzir essa representação. Não sei se é a Anelore ou a Silvana que vai falar. É a Anelore? Anelore? Onde está a Anelore para que a gente possa passar a palavra para ela? Isso é difícil, né? Poder localizar aqui. Anelore, te achei, já está de microfone aberto. Ok. Bom, sou a Hannelore Herberts, então, sou psicóloga e psicanalista aqui de Santa Cruz do Sul, e vou dar notícias, então, do nosso núcleo, né? Porto Alegre Santa Cruz, que vem se organizando desde que em 2020 o núcleo de Porto Alegre teve a desistência de alguns integrantes, e a partir de então tem se feito uma convocatória aos profissionais que trabalham com a primeira infância e se identificam com a proposta, né, da Rede Bebê. As reuniões, desde então, foram para os profissionais irem se apresentando, contando também do seu trabalho, das suas experiências, né, nesse campo. E no último encontro,
nós discutimos a proposta que o grupo teria para essa assembleia e que eu leio agora, então. O Núcleo Rede Bebê Porto Alegre Santa Cruz, tendo em vista, como consta na ata de fundação desta rede, o propósito de apoio recíproco na inscrição de práticas que sustentem a detecção precoce de sofrimento psíquico e a intervenção, considerando a primeira infância como um momento de estruturação decisivo para quem a criança irá se tornar, mas cuja estrutura ainda não é decidida, propõe a redação de uma carta aberta que assinale a preocupação com a atual epidemia de diagnósticos fechados, em grande parte ainda antes dos 3 anos de idade, bem como com a consequente e recorrente medicalização da infância. Da mesma forma, e seguindo esta mesma via, que problematize a implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, por seu viés segregador, e que já no seu edital dá indícios de referência de apenas uma abordagem terapêutica. Entendemos que uma carta aberta da Rede Bebê, pelo seu alcance nacional, possibilitaria aos muitos profissionais das áreas de saúde e educação que trabalham com bebês e crianças pequenas e compartilham as ideias e ideais desta rede, uma maior sustentação e um reconhecimento para a possibilidade de questionar e problematizar tais questões nas suas cidades. É isso. Obrigada, Anelore. Me parece muito interessante essa proposta. Talvez o Núcleo de Porto Alegre pudesse, então, tomar a dianteira nisso e ir avançando e fazer esse material circular. Santa Maria, gostaria de falar à parte? Marcelo? Não consigo te desmutar, Marcelo. Oi. Tudo bom? Eu vou aproveitar o momento, pessoal, para fazer um convite. Quem é de Santa Maria, o próximo de Santa Maria, para estar articulando comigo, com meus colegas, o nosso núcleo. Nós começamos a nos organizar no segundo semestre de 2019 e depois entramos numa pandemia e tivemos outras demandas. E então convido quem queira se juntar ao nosso núcleo de Santa Maria, junto com os colegas daqui. Fica o convite. Era esse o recado, Julieta. Certo, Santa Maria, onde já aconteceram 2 cursos IRD. Em Santa Maria foi o último presencial, né, em fevereiro de 2019. O resto virtual. Passo a palavra, então, no Paraná, para a Gorete, que vai falar em nome do Núcleo Maringá. Gorete, cadê você? Estou aqui, Julieta. Pode falar, Gorete. Prazer imenso em estar com vocês todos nesse dia tão rico, né, para todos nós. E o que nós aqui do Núcleo de Maringá conversamos, que preocupa imensamente, são essas realidades das famílias que estão sem trabalho, seus filhos não podem ir à escola, por isso também eles não podem trabalhar, aumentando assim demais a vulnerabilidade e essa privação extrema, jogando os pais num estresse nunca visto e dificultando muito o lidar com seus filhos, esse sofrimento psíquico, especialmente das crianças muito pequenas, né, bebês e pequenas crianças, aumentando. Aqui em Maringá já tivemos o teu curso IRD junto com a Maribel, mas o que ainda não fizemos foi modos de atuação, porque aqui se caracteriza muito pelos trabalhos na rede particular, não na rede pública. Não temos colegas trabalhando na rede pública, mas estamos discutindo como podemos viabilizar, de algum modo, uma ajuda a essas famílias que estão com essa problemática muito séria. Uma outra questão também que nos toca é a que a colega de Porto Alegre já falou, né?
esses encaminhamentos somente para os métodos ABA e Denver, trazendo assim esse certo desespero, como uma colega chamou, que ficam sem trabalho, quem não tem o ABA e o Denver, então, né? E é lógico, para nós mais antigos não se trata disso, mas os jovens começam a se perguntar, né? Então, é uma jogada muito perversa mesmo, né? Era isso, Julieta. Obrigada, Gorete. Acho que a força a proposta de Porto Alegre, né? Dado que também esses métodos têm sido aplicados em tempos cada vez mais precoces, junto com essas precipitações diagnósticas. E a medicalização, né? Isso aí. Silvia Carla vai falar em nome do Núcleo de Londrina. Olá, tudo bom, gente? Bom, aqui em Londrina a gente tem uma realidade, né, de uma experiência no serviço público, mas a gente nesse momento passa por uma situação muito fragmentada e eu acho que vale muito a pena a gente investir em um resgate, para que a gente tivesse condição de sensibilizar os gestores públicos que já conhecem esse trabalho e que a gente tivesse condição de fazer uma ampliação para o estado do Paraná nessa lógica, nessa proposta. Então, fico pensando que a gente poderia pensar em propostas nesse sentido de sensibilização e de fixação no público. No nosso grupo também está a Cassandra, que é aqui da nossa região, também de Rolândia, e acho que a gente poderia aí se organizar dessa forma. Eu me inscrevi também no individual, porque aí depois eu tenho uma proposta, assim, que não estava sendo colocada no grupo, mas acho que poderia também ser colocada, e eu não sei se eu devo falar agora ou depois. Silvia, como é muita gente que está inscrita, acho que aproveita o momento para fazer a proposição agora, porque senão não temos garantia de que a palavra possa retornar. Então, aproveita o momento. Então, tá bom, tá jóia. A proposta é que a gente pudesse trabalhar com confecção de materiais de produção para diferentes públicos. Então, por exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa que faz uma interlocução com gestores municipais de saúde pelo Brasil. E um dos instrumentos que foi proposto no grupo de pesquisa, que eu acho que caberia muito bem aqui também na Rede BD, é a confecção de e-books interativos. Porque hoje, nos dias atuais, as pessoas têm muita dificuldade de ler materiais que sejam densos, que elas não conheçam, que não estejam previamente disponíveis para se colocar interessadas. E o gestor público tampouco. Então, o e-book interativo, ele tem uma linguagem um pouco mais leve e mais fácil também de ser manuseado, e a gente acha que essa proposta lá, né, na proposta do grupo onde eu participo, que é uma pesquisa de políticas públicas, que essa proposta seria muito bem aceita por gestores municipais de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, né, e com muitos afazeres. E eu fiquei pensando, ao longo do nosso encontro, eu fiquei pensando nisso hoje, sabe? Porque a gente tem uma gama muito grande de comunicações a serem feitas para esses gestores, né? E nós precisamos, sim, que a proposta seja inserida no serviço público. Então, a gente poderia ter um grupo de trabalho específico, eu me coloco disponível também, para a gente poder pensar na confecção de alguns e-books interativos voltados para públicos específicos. Tinha uma promotora hoje, né, no curso, e ela estava falando sobre essa questão da abordagem diferenciada para quem é da área do jurídico, e teve uma época que a Maribel participou aqui de um projeto, inclusive, que a gente estava falando muito bem sobre isso, formação de
um público que não entende nada desse assunto, mas que se interessa por suas demandas do trabalho do dia a dia, né, liminares e outras demandas que eles têm em relação à infância. Então, poderiam ser várias interfaces diferentes para públicos diferentes, com um conteúdo muito semelhante, que não é algo difícil de ser organizado, né? Só para organizar a tecnologia que a gente precisaria contratar aí uma empresa ou alguém que pudesse fazer, mas para a confecção de conteúdos, a própria rede consegue estruturar esses materiais. Então, acho que seria bem viável. Então, é isso da proposta. No núcleo, nas discussões do núcleo, a gente falou sobre a questão das sensibilizações e da retomada também a partir da experiência que nós já tivemos aqui. Obrigada. Obrigada pela sugestão, Silvia, pela proposta. Importante dizer que uma das ideias pensadas para futuros encaminhamentos é o fato de que a gente possa, em primeiro lugar, vir a ter um site da Rede BB, no qual a gente pode justamente fazer uma parte, isso está por ser discutido, de biblioteca, onde, por exemplo, uma das coisas que poderia ter é a publicação virtual das falas desse encontro, por exemplo. É importante dizer para vocês que a gente não tem patrocinadores, que tudo que a gente o organiza, bom, nas nossas horas vagas, não bem vagas, né? Mas por amor à camiseta, e então digo, a gente também tem restrições de verbas e de tempo, mas um próximo passo e um próximo uso pensado para o que se foi acumulando, né, no sentido do dinheiro desse encontro, é, em primeiro lugar, para poder ter um site que nos permita ter uma ferramenta na qual as coisas fiquem menos dispersas do que acontecem por Facebook, por exemplo. E talvez a partir daí, Silvia, a gente pudesse, quem sabe, até implementar essa segunda ideia de uma publicação. Bem, dando sequência aos diferentes núcleos, na sequência a gente teria Santa Catarina, Criciúma. Não sei se a Ana Paula Gramacho está por aqui, deixa eu ver se eu a localizo. Oi, oi. Oi. Então, boa tarde, pessoal. A gente conversou sobre duas questões por aqui, né? A Magda, eu, a Maria Emília, a Bárbara, também pediatra, que está por aqui. Primeiro, algo que a gente vem pensando pela própria demanda que aparece do pessoal, né? Posso fazer parte do grupo? A gente tem pensado como se dá a entrada de novos colegas nos núcleos, né? Então, uma forma que a gente tem encontrado, que na verdade já existia e tem funcionado, parece, inclusive a Patrícia de Floripa está aqui hoje, é através de um grupo de estudos que a gente tem quinzenal na quarta-feira, aberto, gratuito. Então, ali as pessoas vêm até para poder ter uma ideia do que é esse trabalho e ver se realmente gosta, né, tá afim e tal. Então, isso a gente vem pensando, tá? Uma outra questão, principalmente levantada pela Magda, da Bárbara, que são as pediatras, como ser acolhido o atendimento interdisciplinar na saúde suplementar. E aí, quanto a isso, a Cecília, que também está aqui, pediatra, que a Julieta colocou em contato com a gente, nos ajudou também a montar um projeto, porque aqui tem um hospital da Unimed e a direção da Unimed está montando um serviço para o atendimento de crianças, né? Então, um pouco nessa direção de copiar serviços existentes, o que nos preocupou, e a Cecília, então, e eu fizemos uma reunião com a vice-diretora da Unimed, apresentamos um projeto, né, estamos no aguardo aí, né, Cecília contribuiu bastante aqui para nos ajudar e tem contribuído.
Então, achei interessante essa sugestão da Silvia Carla também, né? Como um material, porque aqui a conversa com a Cecília pode ajudar, né? Porque a conversa com a pediatra iniciou numa resistência gigante, não precoce, não conhece nada além de aba, né? Então, foi muito importante e tem sido importante esse trabalho de conversa, assim, também com esses outros profissionais. Então, essas são as nossas questões, né, para a gente poder pensar juntas aí. Obrigada, Núcleo de Criciúma. Importante dizer que esse ponto de como se dá a participação é algo que, inclusive, pode depois ser discutido nas deliberações. Em todo caso, é importante, Ana Paula, porque tem muita gente que está aqui participando pela primeira vez, e é preciso dizer que, ao longo desses 3 anos, o modo de participação foi aberto. E os laços se deram através do trabalho, ou seja, se trata de ler a ata, compartilhar desses princípios e fazer parte das atividades e do trabalho nos núcleos de forma regular, naqueles lugares em que os núcleos já existem. Então, dessa maneira tem sido, podemos discutir isso, até agora tem sido desse modo. De Florianópolis, a Renata Neres está por aí. Renata? Não vejo a Renata, não sei se ela... A Renata participou da reunião aqui de São Paulo, então não sei se ela também vai expor especificamente em relação à articulação dos trabalhos de Florianópolis, onde algum tempo atrás a gente teve um curso IRD e um segundo que seria previsto, no fim, não aconteceu por conta da pandemia, então não havia muitas articulações locais. Né? Laura, que é outra das participantes, ganhou nenê, então também isso embaçou um pouquinho a possibilidade de dar sequência aos trabalhos. Bom, se a Renata aparecer por aí, a gente volta a passar a palavra. São Paulo... Aqui no chat diz que ela não está presente. Tá bem. É porque ela participou do de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana Haas, que vai falar em nome do Núcleo de São Paulo, capital. Adriana? Oi, Julieta, estou aqui. Peço ajuda, é difícil falar em nome de todos, né? Foi um percurso aí que se dá durante um bom tempo, né? Muitas articulações. Eu fui fazendo um recolhido e as articulações começaram com o IRD lá em 2019, né? Em fevereiro de 2019. E nos encontros quinzenais do Texturas, né, que a gente fez um grupo de estudos, e aí era uma quinzena em que a gente fazia grupo interno, e na quinzena seguinte a gente foi fazendo apresentações. Nos encontros aconteceram de forma gratuita, na Faculdade de Saúde Pública, que a Ana Lúcia, né, ajudou a gente ali com essa abertura desse espaço, de diversos temas, né? Então a gente trabalhou o lugar para invenção, né, para maternidade, invenção da maternidade na era do tecnicismo. A gente falou sobre a língua e a musicalidade na clínica da primeira infância, reflexões a partir de um caso clínico. Tivemos o cuidado com o estabelecimento do laço mãe-bebê e seu atravessamento em situações de vulnerabilidade. Tivemos também o tema da adoção, tecendo uma rede possível, autismo e suas representações pela palavra dos pais, um grupo de mães em saúde pública, a escuta da violência sexual com mulheres e seu retorno transgeracional no exercício da maternidade, migração na infância, impasses na estruturação da criança entre duas línguas. Então, foram diversos, né, temas aí que a gente foi trabalhando internamente, e fizemos também essas exposições externas. E aí, acho que é importante a gente grifar essa coisa da aproximação, né? Acho que são essas as formas de participar também dessa rede, de se aproximar disso, né, Julieta?
A gente teve esse início do Instituto Travessias da Infância, Centro Lídia Coriá São Paulo, que inaugurou o curso de especialização em estimulação precoce em março, né, com aulas presenciais, março de 2020, o primeiro seminário presencial, e logo depois entrou a pandemia, e veio a descontinuidade, né, Julieta, como você disse. Ficamos aí fervilhando as possibilidades em abril e maio, e em junho a gente teve essa retomada. A procura foi bem grande, então a gente acabou abrindo, né, uma turma 2 no final do ano, em novembro, e a turma 3 está prevista com início em junho de 2021. Junto a isso, teve o IRD, que foi feita em agosto, essa primeira experiência do IRD virtual, né, e depois foi feito os IRDs por diversos núcleos, diversas localidades. A gente teve um encontro aberto, né, com a Silvia Carla, que foi o encontro da Rede Bebê em setembro de 2020. Teve o diálogo feito com a Silvia Laurentino e o Alfredo, né, entre a neurociência e a psicanálise. Tivemos as rodas de conversa do lançamento do livro, né, e foram 4 rodas de conversa e com temas, né, diferentes. Então, quando algo não vai bem como veio, foi suado isso, exatamente, foi puxado, suado. Então, a primeira roda foi detecção e intervenção precoce versus patologização da primeira infância. Importante dizer que essas rodas estão gravadas no YouTube da Rede Bebê, acho que é legal que todo mundo saiba, então é só procurar lá. A gente teve a segunda roda, que foi a primeira infância, ações de detecção e intervenção precoce na passagem do bebê à pequena criança, vulnerabilidade na primeira infância, da detecção precoce, as intervenções estruturantes, e educação infantil e saúde mental. Espera aí que eu... isso, articulação intersetorial para o cuidado da primeira infância. Aí a gente teve problemas do desenvolvimento infantil, né, em curso de extensão em janeiro, que foi coletivo, e reuniões internas, né, para articular trabalhos coletivos. Então, a gente teve uma reunião falando sobre saúde mental e a primeira infância, com a reforma psiquiátrica e os atuais retrocessos. A gente conversou bastante sobre isso, muitas colegas fizeram contribuições super importantes. A gente também trabalhou um pouco com o tema da educação infantil em contexto de pandemia, né, as dificuldades e as possibilidades. Enfim, e a gente segue caminhando, né, sobre conversas internas sobre como estamos na clínica e pensando em questões futuras. E então a gente tem aqui para os próximos passos essa proposta de trabalhar, né, com o texto da transitoriedade do Freud, e esse início aí da turma 3 do curso de especialização de estimulação precoce do Centro Lídia Coriá, São Paulo. Não sei se me esqueci de alguma coisa, mas estamos aí no trabalho, gente, né? Acho que foram muitas nuances aqui pelo Travessias da Infância, pelo Tessituras e todos esses contemplando esse lugar da Rede Bebê. É isso. Obrigada. E se alguém quiser complementar, agradeço. Obrigada, Adriana, pelo depoimento desse trabalho. Acho que teu depoimento vai deixando claro algo que fomos vivendo em vários núcleos, que é também toda uma aprendizagem, uma transformação nas maneiras de nos reunirmos, do presencial para o virtual, da reinvenção, do que isso primeiro trouxe como certo descomeço, mas que depois trouxe, inclusive, uma possibilidade de potência de encontro. Então, também, no fazer dessa rede, fomos atravessando isso. Então, são temas, enfim, assuntos interessantes para pensar. Eu pensei, colegas de Passo Fundo, que vocês falassem ao final, né, para tomar um fôlego, né, se vocês concordarem. Vamos dar um pequeno fôlego. Bom, na sequência, passo a palavra para o núcleo do interior de São Paulo, São José do Rio Preto e Piracicaba, pelo qual quem vai falar é a Cláudia Grise Moraria. Cláudia?
Aqui, ó, aqui achei. Estou tentando desmutar, mas não estou conseguindo. Pronto. Ah, Eu, né? sim. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, estou falando aqui do interior de São Paulo, Noroeste Paulista. Eu componho esse grupo, né, esse polo da Rede BB, junto com a colega Lúcia Romero e com a Silvana Crivellari, que é de Piracicaba, mas que está junto por enquanto, né? Porque Piracicaba é uma região grande, mas estamos juntas. Bom, a gente está, assim, caminhando em passos de formiguinha, né? Porque nesse momento não temos nenhuma colaboração, digamos, institucional. Então, isso torna as coisas, né, num outro ritmo. E a questão da pandemia dificultou muito, né, a capilaridade, né, no sentido do trabalho, porque no sentido da transmissão, penso que até facilitou, né, a questão dos encontros, das aulas, enfim, de poder participar de coisas, por exemplo, fazendo com a Julieta lá em Portugal, um curso que ela, né, oferece, enfim, isso seria impensável de outra forma. Bom, vou falar um pouquinho do percurso do que a gente fez em pouco tempo, né, porque na realidade isso é bem novo, né. Então, em 2019, a Lúcia organizou aqui em Rio Preto o IRD, no final de 2019, né, que foi presencial, né. Em 2020, já entramos em março, né, com essa pandemônio todo, mas foi possível realizar online uma palestra com a Zulema, que trouxe quase 400 pessoas para escutá-la, a gente fazendo isso tudo de uma maneira super amadora e amorosa, mas, enfim, tivemos que aprender a mexer no Zoom, aprender a mexer em grupo de WhatsApp, descobri que grupo de WhatsApp tinha um limite, então a gente precisou abrir 2 grupos de WhatsApp para poder acolher todos os inscritos, né? Foi maravilhoso. Depois, também, no segundo semestre, a Julieta deu um curso, que também lotou, maravilhoso, sobre os primórdios do brincar. E no fim do ano, a Silvana realizou, né, organizou o IRD em Piracicaba, que, enfim, organizou em Piracicaba, mas estendeu, né, tinha gente do Brasil inteiro. Então, assim, um grande desafio para a gente é pensar nessa questão do trabalho mesmo, né? Eu acho que a questão da formação não é tanto um obstáculo, mas a questão da capilaridade desse trabalho ser aplicado que eu acho que é mais desafiador, né? Eu venho realizando grupos de estudos desde 2019 e tentando afinar e transmitir esses conceitos para profissionais de outras áreas, para poder, digamos assim, criar um contexto onde isso que a gente diz aqui com tanto amor e paixão faça sentido, né? Porque para a gente faz muito sentido, mas no território isso ainda é muito novo. Então, eu penso que essas ideias que a Silvia Carla trouxe, a questão do site, enfim, isso tudo, eu acho que facilitaria nesse sentido, né? Acho que é isso. Obrigada, Cláudia. Acho que tua fala também coloca em relevo um ponto importante de reflexão para compartilhar com os colegas, que era, bom, a partir desse momento inicial da fundação da Rede BB, com esses 60 e tantos representantes que a gente teve no início, o passo seguinte, o passo após a ata de fundação, foi transmitir esse instrumento IRD como um instrumento de detecção do que não vai bem para favorecer a estruturação. E isso foi dando lugar ao acontecimento de diferentes cursos IRDs em diferentes territórios.
Bem, depois, além de outros cursos ou trabalhos locais. Quando vem a pandemia, o acontecimento do IRD virtualmente, assim como de vários cursos, traz uma característica que é a seguinte: a gente se reúne por interesses, mas não por territórios. Isso, por um lado, produz uma grande potência, mas, por outro, também faz obstáculo às nossas articulações, porque é muito importante que haja um diálogo entre os colegas do território, com gestores, com profissionais de diferentes formações de base e ou equipamentos, para que seja possível modificar a realidade de um território. Então, quando a Cláudia nos conta, bom, teve um IRD em Piracicaba, mas na verdade tinha gente de Manaus, do interior da Bahia, de tudo que é canto do Brasil. Bom, e aí? Como é que, no que isso resulta? Para que a gente não tenha colegas de diferentes cantos, mas que estão sozinhos. Por isso que, a partir dali, a gente foi propondo uma lógica, foi pensando uma lógica de favorecer o acontecimento IRD, priorizando certos territórios. Isso é o que aconteceu recentemente em Fortaleza, o que aconteceu há um tempo atrás, onde a gente teve alguns colegas de Maceió, que acho que não tem nenhum representante aqui hoje, e futuramente em Cuiabá, ou seja, não que precise ser só desse território, ser um núcleo menor, mas pelo menos que haja uma grande parte que se priorize a inscrição de colegas desse território para poder dar lugar a discussões acerca das práticas nessa territorialidade. Então, Cláudia, acho que também a tua fala torna necessário contar como a gente, na virtualidade, se viu também com essa nova forma de acontecimento. Bem, do Cerrado, Goiânia, e depois o Rafael vai falar por Mato Grosso do Sul. E temos que ver se algum colega vai falar por Brasília, porque, vejam, esse também é um outro ponto importante. A forma de organização, ela implica, por um lado, respeitar um certo grupo de trabalho que já está acontecendo e produzindo junto, por outro também, às vezes, reúne diferentes cidades para evitar que fragmente demais e que as pessoas fiquem demasiadamente solitárias. Então, por isso que no grupo do Cerrado, Goiânia, Mato Grosso do Sul e Brasília estão incluídos. Ao mesmo tempo, há essas singularidades do acontecimento em cada uma dessas localidades. Marcela, não sei se é você que vai falar, ou se vai ser a Denise ou se vai ser a Marla. Não sei quem vai falar em nome do núcleo de vocês. Eu vou falar rapidamente, Julieta. A Denise está com problema de internet. Nós temos a Fernanda também, que faz parte da nossa coordenação, que deve estar por aqui. Eu vi a Fernanda, eu vi ela pelo chat se manifestando, mas depois me perdi aqui. Agora eu não sei se ela está aqui também, ela não me respondeu, então vou ver depois. Mas ela não está me respondendo aqui no WhatsApp, estou desconfiada que ela precisou sair. Mas eu vou dar só 2 notícias importantes. Primeiro, nós temos uma outra pessoa nos auxiliando na coordenação, na parte da gestão da coordenação, porque nós somos muito paixão e precisando de alguém para organizar a gente. E o nome dela é Larissa, ela deveria estar aqui participando no dia de hoje, de todo encontro. Ela teve um contratempo importante, o filho dela teve uma crise de apendicite fora do país sozinho. Então, a cabeça dela estava em todos os lugares, menos, mas felizmente parece que as coisas estão acontecendo bem com ele. Então, Larissa não pôde estar aqui, mas ela é uma outra pessoa que está nos ajudando nessa coordenação. E parte dessa organização tem a ver com alguma coisa que vi Ana Paula falando e que para nós acabou acontecendo no nosso núcleo aqui do Cerrado, que foi o fato da gente hospedar várias pessoas de interesse
no estudo sobre os bebês, são pessoas que geralmente, né, participaram do IRD, mas que a gente não tem muita noção de qual que é a prática clínica, que hoje o grupo do Cerrado são 65 pessoas que estão no grupo de WhatsApp. E a gente ficou meio assim, quem são essas pessoas? Então, a gente, nesse momento, está fazendo um afunilamento de tentar entender quem é nosso grupo, porque há pessoas que compõem clínicas, a princípio, não sei se são multi ou interdisciplinares, mas que a gente também quer entender o trabalho, então nós estamos afunilando para tentar entender quem são essas pessoas. Começamos com o formulário Google, que as pessoas vão respondendo, até que a gente possa entender e fazer articulação melhor com os princípios da rede nacional, tá? Porque isso foi uma coisa que aconteceu. Eu vou pedir licença para vocês, porque a Marla vai falar de 2 temas, eu vou parar minha fala agora, e a Marla vai ser breve, porque a Marla ela é muito sucinta e rápida, né, Marla? Então, ela vai falar de 2 temas que são muito importantes. Oi. Tem algo antes de passar para a Marla, Sim. importantíssimo, né? Que quando alguém diz quero fazer parte da Rede Bebê, a primeira coisa que a gente diz é leia a ata. Porque a Rede Bebê não é uma rede que pretende abarcar dentro dela tudo que diga respeito aos bebês ou diferentes práticas clínicas diversas. A gente trabalha com um paradigma bem específico de produzir uma detecção precoce para favorecer a estruturação, partindo de um instrumento não patologizante, uma clínica da estimulação precoce, permeada pela psicanálise, onde haja uma articulação interdisciplinar em nome do sujeito do desejo. Eu não vou repetir ponto por ponto o que está na ata, mas, ou seja, a gente tem um paradigma de trabalho bem específico, e isso tem a ver com que a gente não se perca dos nossos objetivos comuns de trabalho. Não se trata de que não haja outros trabalhos legítimos e que podem acontecer, mas eles não precisam acontecer aqui dentro, ou seja, o trabalho que nos convoca é movido por um paradigma bem específico de trabalho. É isso aí. E tem uma outra questão, agora eu vou pedir para autorizarem que a Marla abra o microfone dela, porque ela vai falar de 2 temas que são importantes, que ela também está mais envolvida, que é um projeto da Prefeitura de Goiânia, que ela está em tempos de dar conta de fazer um projeto Primeira Infância, em que a gente está tentando entrar na Prefeitura da cidade, a Marla, e a aproximação com a universidade. Marla, está por aí? Estou. Então, vou ser breve. Não, a proposta a gente já entendeu que sim, que os integrantes que estão vindo, no mínimo, fizeram um curso IRD, no mínimo. Então, e outra que a gente está muito satisfeito, porque é uma proposta que são planos, que a princípio a gente tentou, na verdade, foi sensibilizar profissionais que estão na área de gestão e da universidade, e a gente ficou muito feliz com os resultados, porque dos 18, para vocês terem ideia, dos 18 professores da Universidade Federal de Goiás, do Departamento de Pediatria, 8 já fizeram o curso IRD. E dentre esses, mais uma é psicóloga, e ela é gestora da Secretaria Municipal. Então, a gente está tentando justamente sensibilizar gestores para que, se não na intenção, porque também tem esses requisitos, sabe, Julieta, de obedecer ao que a ata sugere. Mesmo que eles não adentrem, mas o trabalho vai poder ser coeso. E é bom que, na verdade, o projeto que está iniciando, na verdade, é projeto deles, obviamente, projeto Primeira Infância em Goiânia, mas a gente quer dar a nossa marca. E sensibilizar gestores vai ser nossa tarefa de formiga, se for preciso. Daí eu queria dar esse informe que a gente está justamente na elaboração das ações que vão acontecer em Goiânia e Goiás. Fora isso, na nossa rede, a gente recebe as informações dos colegas em outros locais. Por isso, alguém perguntou aqui pelo chat, tem Brasília? Que a gente saiba, não, mas a gente tem pessoas que pertencem ao Rede Cerrado, Bebê do Cerrado, no nosso grupo, mas nada que impeça, né, de haver um potencial grupo que queira caminhar, porque, de fato, são muitas ações e, felizmente, vai ser muito legal se tiver quem queira fazer. Então, era basicamente isso, dar esses informes que estamos caminhando em sensibilização dos gestores. Essa era nosso informe.
É muito interessante esse relato que a Marla nos traz, porque vão aparecendo como as estratégias em cada território respeitam não só características desse território, mas possibilidades de fazer o trabalho acontecer em função da inserção que os profissionais de cada território têm. Então, por exemplo, assim como em Criciúma aconteceu toda essa montagem de uma estratégia de interconsultas entre pediatras e profissionais que têm como formação de base a psicanálise, numa aproximação à estimulação precoce diante de sintomatologias de bebês, como maneira de colocar em movimento um dispositivo de atendimento ao sofrimento da primeiríssima infância. Em Goiânia foram acontecendo reunião com, me lembro daquela reunião com gestores, que eram muitos até médicos de convênios particulares, depois com profissionais da pediatria da universidade, e assim foi se produzindo uma sensibilização para que o IRD ganhasse uma maior amplitude na transmissão dentro dessa cidade. Então, aí vão aparecendo estratégias diferentes que são bacanas de compartilhar, porque quando um núcleo vai escutando a experiência de outro núcleo, pode ir pensando o que é possível fazer dentro de cada uma das suas localidades. Essa é a ideia. Em Brasília, além de que já aconteceu um curso IRD, depois voltou a fazê-lo novamente uma colega que é da gestão da saúde pública, e vou me ocupar de aproximá-la a vocês, Marla, tá bom? Julieta, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre alguns núcleos locais, né? Então, acho que é importante colocar que a gente vai estar pegando os contatos deles e aí nós vamos estar entrando em contato com os núcleos próximos. Acho que para... Claro. Agora, com essa questão da virtualidade, a possibilidade de que, primeiro, quem está chegando entre num núcleo que já está acontecendo é altamente favorecedora, para ir justamente fazendo essa troca menos solitária, para que não se fragmente demais, né? Na sequência, seria a Tami, de Vitória, Núcleo de Vitória, Espírito Santo. Tami, cadê você? Perdemos a Tami. A Tami não está. Bom, na sequência, Rio de Janeiro, capital, Cristina Royer. Gente, quem pode desmutar a Cris, porque eu não estou com essa possibilidade aqui. Pronto, agora foi. Foi. Agora é boa noite, não é mais boa tarde. Aqui já está bem escuro. Aqui no Rio de Janeiro, estão dividindo comigo a coordenação do núcleo Sônia Mota, psicanalista, e também a Aureci Caiô, psicanalista, que estiveram aqui. A Aureci, eu vi que ainda está conosco. Sônia precisou sair. Então, bom, estamos ainda em fase de estruturação, tivemos algumas desistências, né? Nós somos ainda bem engatinhando aqui na Rede Bebê. Nós temos um território muito difícil, que é o Rio de Janeiro. Temos encontrado impasses importantes, que são características mesmo do funcionamento dessa cidade, que não é pequena, ela é muito fragmentada.
a saúde mental, por conta disso, funciona também dessa forma muito fragmentada, né? Quase que de guetos aqui no Rio de Janeiro, muito difícil. Mas estamos insistindo com reflexões em torno das perspectivas para a primeira infância e vamos caminhando, não estamos largando a corda. Mas é um território bem difícil, já tinha colocado isso desde o primeiro dia, né, que eu participei da reunião. Ele é muito disperso, são bairros bem característicos assim de formações de núcleos diferentes, de muita rivalidade, de muita conquista de território. Nós temos aqui também assim grupos se brigando pela autoria de quem teria então os bebês nas mãos, né? O saber sobre os bebês. Aliás, eu acho que não é só no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil todo. E sinto aqui na Rede Bebê que é um dos cuidados que a gente tem de não entrar nisso, né? De não ficar fazendo aí essa guerra aí de braço. Mas, enfim, estamos insistindo aqui, né? Eu, Sônia e Aureci, incansavelmente. Esperamos que num próximo encontro já teremos alguma coisa para falar de resultado de algum trabalho. É isso aí. Obrigada, Cris. Bem, é importante porque, se bem o núcleo do Rio de Janeiro ele seja mais recente, ele se apoia numa longa pré-história de colegas que, desde lá atrás, vêm acompanhando o trabalho do IRD, participando disso. Uhum. Então, também essa é uma história muito importante. Toda essa pré-história sobre a qual a Rede Bebê se funda e se apoia, né? Vindo formalizar uma rede de trabalho já existente, como a Vivian trouxe na sua fala. Obrigada, Cris. Parece que agora a Tami de Vitória conseguiu... Eu estava aqui desesperada, tá mutado, mas é porque, enfim. Gente, sou aqui, né, de Vitória, Núcleo Rede Bebê VIX, eu e a Bianca Martins, que, como eu falei durante o evento, ela não pôde estar presente porque ela está de repouso, ela está no trimestre final da gestação, então ela está descansando. Ela e Lelê, Letícia, em breve vai estar aqui com a gente. O nosso núcleo, ele nasceu bem na prática, né? O Espírito Santo é um estado muito peculiar, sou vizinha aqui da Cristina, mas a gente é um estado que ele é um estado pequeno, então poucas pessoas conhecem, assim, a gente tem uma dificuldade até de lidar aqui. Quem vem visitar o Espírito Santo queixa muito disso, que as pessoas são muito desconfiadas, né? Então, até você sai perto de um vizinho, às vezes não te cumprimenta, e a gente sente um pouco disso até quando vai fazer algum encontro, algum grupo de estudo, as pessoas têm certa resistência, e aqui a gente tem a característica do ABA ser a abordagem de tratamento que é a mais sugestionada. As crianças já saem dos consultórios médicos, de neurologistas com encaminhamento. Seu filho precisa de fazer um acompanhamento da ABA com 20 horas semanais. Então, a gente tem essas dificuldades, mas a Rede Bebê VIX nasceu na prática. Em 2019, a gente ainda não era um núcleo fundado, mas nós convidamos a Julieta e a Maribel para trazer o IRD, né, a formação do IRD, falar sobre intoxicações eletrônicas, e a Zulema veio em outubro para falar sobre as crianças, né, desenvolvimento das pequenas crianças, e foram encontros muito proveitosos. A gente teve uma adesão, né, bem, como eu falo, muito boa, né, por algo que a gente começou, assim, a gente lançou às cegas, eu e Bianca, bem pela questão do desejo, e depois desse ano foi fundado o Núcleo Capixaba, que aí, ainda em 2019, nós iniciamos as atividades presenciais. Então, nós tivemos 2 encontros presenciais,
E no terceiro encontro, que já estava marcado, surgiu a pandemia. Então, no meio do caminho, aconteceu a pandemia e nós optamos também, né, igual as meninas, agora eu não lembro o núcleo, também começaram um encontro online e a gente se assustou com a adesão que teve de pessoas procurando. E daí nós fizemos 7 encontros online com temas muito interessantes, falando sobre luto, sobre identidade racial, enfim, a gente tem, né, um histórico sobre isso, mas nós notamos também um enfraquecimento da territorialidade, né? A gente tinha adesão de pessoas de vários lugares do Brasil, mas observamos também que o núcleo local não conseguiu criar, né, um corpo, que é o que a gente encontra hoje. Assim, a gente tem uma fragmentação, acho que muito por essa questão, né, do nosso estado, as pessoas terem certa resistência. Então, a gente optou, tivemos uma reunião junto com a Julieta e a Zulema no meio do percurso para traçar, né, para a gente pensar como seriam os próximos passos, para a gente voltar o trabalho para os núcleos locais. E no final do ano, eu e Bianca iniciamos a turma de pós-graduação também do Travessias. Então, a gente meio que fez uma pausa para se reorganizar e agora, nesse ano, veio a notícia da Letícia, né, da bebê, e por conta de ser uma gestação precisa um pouco mais de cautela, a gente optou por dar uma desacelerada, né? E estamos buscando agora de como retornar esses encontros, mesmo online, mas focando no fortalecimento do nosso trabalho local, né? Buscar parcerias. Não sei se seria interessante um diálogo junto com a Cristina, que eu acho que está mais próxima aqui da gente. Enfim, a gente está pensando nesse modo de trabalho, mas focando na territorialidade, para a gente buscar os grupos, os encontros que a gente tinha. Eles tinham frequência mensal. E esse ano a gente não fez nenhum, até o momento que a gente também parou, como Bianca está. Eu falei, não, Bianca, fica mais quietinha. E aí eu fiquei me dedicando aos encontros desse ano, né, para o encontro nacional e, enfim, estamos precisando de recalcular nossa rota e conto com a ajuda dos colegas. Isso, obrigada, Tami. Isso que a Tami coloca é importante, porque uma das coisas que a gente percebeu que com o advento da internet se produz essa condição que o Byung fala que é o movimento do enxame. Se produz um enxame em torno a um certo evento que com a mesma facilidade que se junta, se dispersa, sem produzir uma inscrição no território. Considerando isso, é importante já dizer para vocês que uma das questões que foi sendo considerada coletivamente como encaminhamento para os trabalhos ao longo de 2021, isso já vem desde uma parte de 2020, é a ideia de que nós teremos um encontro por mês às terças-feiras, em que vai circular a palavra por diferentes núcleos e que então, quando for a vez do núcleo, ele vai trazer um tema, mas num dia já previamente estabelecido que vai permitir o diálogo para que todas as pessoas dos outros núcleos, se quiserem, possam assistir, para evitar essa superposição que a internet produz, onde as atividades acontecem sem que a gente possa acompanhar, ou tem 2 atividades de diferentes núcleos da Rede BB ao mesmo tempo, e isso impede que a gente possa justamente tecer o nosso diálogo, que é o que nos interessa. Então, nós depois daremos encaminhamento para isso, para justamente poder escutar temas trazidos uma vez por mês por diferentes núcleos, articulando o trabalho até o próximo encontro. Minha geografia está meio estranha, então volto para Cuiabá agora, o Rafael deve estar por aí. Olá, Julieta, boa tarde com alegria a todas e todos, que bom, né, a gente se encontrar nesse mundo de hoje e ver que esse foi um encontro tão potente. Bom,
Aqui em Cuiabá, nós tivemos o primeiro encontro com a Julieta no ano de 2019, quando ela veio aqui em junho. Depois disso, a gente tentou articular o IRD presencial e logo veio a pandemia, né? Nesse período, enfim, a gente teve 2 eventos com o Alfredo aqui, que ajudaram a gente bastante a pensar as questões da clínica na contemporaneidade. E agora, em maio, nós vamos ter o nosso primeiro curso IRD, que eu estou ansioso aqui, o coração está palpitante, para que esse curso possa acontecer e para que mais pessoas possam, enfim, se aproximar do nosso trabalho e desse nosso modo de trabalhar com sofrimento psíquico precoce, né? Uma coisa que hoje a Julieta, quando falou de Cuiabá, falou Mato Grosso do Sul, né? E Cuiabá é Mato Grosso, mas isso me trouxe uma coisa muito interessante, Julieta, porque há umas 2... Geografia, eu sempre fico em dúvida com isso, Rafael. Eu tenho 2 problemas, que é espaço-tempo, uma no mapa e a outra com horário. Cada vez que a gente vai organizar uma atividade com Cuiabá, o horário é outro. Nossa, nem me fala do dia de Portugal, então, que tinha uma diferença de São Paulo, Cuiabá e Portugal, foi extremamente complexo. Mas isso foi muito, muito engraçado, Julieta, porque nesse contexto de pandemia, às vezes, no meio do cansaço, eu fico desenhando no caderno, nos livros, e outro dia eu estava pensando como que se formalmente chamaria o nosso núcleo quando tivesse mais pessoas, né? E não por coincidência me veio à cabeça a Rede Bebê Pantanal, justamente porque eu pensei na articulação com Mato Grosso do Sul. E hoje uma colega que está no Mato Grosso do Sul enfim, mandou uma mensagem querendo contato aqui. Então, a todos os colegas que estão em Mato Grosso do Sul, que estiveram, hoje a gente teve mais 2 pessoas de Cuiabá, que estão em Cuiabá e, enfim, próximos e queiram, né, se juntar para a gente compor um trabalho, para a gente poder seguir pensando as particularidades também do que a gente tem na nossa região também, que é muito específico, né? Até porque Mato Grosso, se pensar em Mato Grosso do Sul, é um território geográfico imenso, né? Então, aqui as cidades que a gente tem, elas têm distância de 80 quilômetros, 200, não são cidades muito próximas assim, né? Pela extensão geográfica. Então, aqueles que se quiserem juntar e a gente construir um trabalho, estão convidados e a gente vai ter o curso IRD, que pode ser também mais uma porta de entrada para a gente se aproximar e se afinar também nesse desejo, né? Que eu acho que uma coisa que você disse, Julieta, só para encerrar minha fala, que é uma coisa muito bonita, que o que opera na articulação da Rede BB é justamente o desejo e aquilo que articula a gente nesse saber fazer com os bebês, né? E isso é diferente de qualquer outro trabalho, porque a gente não está unido aqui por uma causa econômica, por montar uma instituição que tenha muitas pessoas reunidas, mas a gente está reunido aqui pelo desejo de trabalhar com os bebês e por desejo de olhar para esses bebês a tempo, né? Então, eu acho que isso coloca a gente numa rede que é totalmente diferente das outras formas de trabalho, até mesmo dentro da própria psicanálise. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado e bom sábado, gente, e domingo amanhã. Obrigada, Rafael, pelo convite que você faz aos colegas. Lembrando que justamente o próximo curso IRD vai ser priorizando o território de Cuiabá, Pantanal agora, né? Nos dias 28, 29 e 30 de maio. Esse vai ser o próximo curso IRD, onde vai se reservar uma parte das vagas justamente para Cuiabá e os colegas desse território, e outra vai ser mista. A colega Adriana de Melo Lima, de Manaus, avisou que ela caiu a internet dela e que então, em outro momento, ela participa. Assim sendo, passamos a palavra aos colegas do recém-nascente Núcleo de Fortaleza. Mônica e Raquel Barreira ficaram responsáveis pela exposição dos acontecimentos nesse núcleo. Se estão por aí, Mônica eu vejo, a Raquel eu não estou vendo. Oi, Julieta.
eu vou falar um pouquinho e Maíra vai complementar a minha fala, certo? E Maíra também, porque também, né, é um recém-fundado, mas com uma longa pré-história, longuíssima pré-história de trabalho conjunto. Exato. Boa tarde. É um prazer estar aqui entre os colegas, né, para falar sobre essa causa nobre, intervenção precoce. Então, como a Julieta falou, me chamo Raquel Barreira. E, em nome dos colegas da Rede BB, a gente fez essa construção de texto coletivo. Então, aqui na região de Fortaleza, foi iniciada ser posta, uma aposta a convite da Julieta, que fez a profissionais que vinham há um certo tempo tecendo essas trocas sobre a primeira infância, em congressos, em cursos, em supervisões com você e com o Alfredo Jerusalinski. Então, alguns já tinham encontrado, né, se encontraram através do Lígia Coriá, outros pelo interesse, pelo instrumento IRD, e esses trabalhos, então, individuais, institucionais, né, como os realizados no IPRED, e é daí que surgiu, né, esse tecer dessa rede, com seminários que inicialmente foi pensado através de uma pesquisa com Álvaro Leite e Alfredo Jerusalinski, que começou a vir periodicamente, né, a cada 3 meses, durante 6 anos. Alfredo Jerusalinski veio para Fortaleza, para o IPRED, Instituto da Primeira Infância, para supervisionar essas intervenções a partir do IRD, e também um esboço da pesquisa AP3, que depois a gente assim, postergou para depois repensar por conta de inúmeros fatores, né? Então, essa rede ela foi se tecendo sem a gente perceber, né, Julieta? E aí, com esse convite, em novembro, agora bem recente, novembro de 2020, essa aposta de encontrar se encontra com esse nosso desejo de prosseguir nesse enlace. Então, esse encontro que foi virtual, e a gente anseia, né, para que ele possa ser presencial, aproximou, então, esses diversos profissionais. Eu vou citar aqui alguns, né, porque eu acho importante. Então, Beatriz Sernache, Elisa Parente, Maíra Guará, Mariana Diógenes, Cristina Pinheiro, Cristiana Roriz, e outros representados pelas instituições do IPRED, do INSERE, CIP, INPETA, LEPEC e Clínica do Bebê. Então, essa rede, embora tão nova, né, a gente já fez 2 eventos, já aconteceram 2 eventos. Um foi agora em janeiro, roda de conversa vulnerabilidade na primeira infância, da detecção precoce às intervenções estruturantes, que foi um dos capítulos do livro, né, Quando Algo Não Vai Bem para o Bebê. Um dos encontros que vocês fizeram, né, foi o 3º. E em março, agora, também bem recente, houve a capacitação IRD, onde tivemos 56 inscritos. Então, e hoje está essa pauta do dia, né, pesquisa e desenvolvimento infantil, diálogo entre pediatria e psicanálise, que é algo que é muito forte, né, aqui em Fortaleza, esse interesse por alguns pediatras de se aproximar bastante do instrumento IRD. Vou passar aqui a palavra para a Maíra para complementar a minha fala, tá? Obrigada, Kel. Boa noite, todo mundo. Aqui no Ceará já está de noite, não sei no resto do Brasil. Nossa, o sol se põe muito cedo por aqui. Então, complementando aí o que a Raquel falou, e antes disso, né, estou muito feliz por ver o tamanho dessa rede, estou muito impressionada, eu não sabia, né, que essa rede ela já estava tão extensa. Parabéns, Julieta, parabéns, Maribel. Zulema, eu imagino o quão emocionante deve estar sendo para você, né? Eu conheço a Zulema há muitos anos, parabéns, parabéns, estou muito emocionada também. Então, a vinda do Alfredo para Fortaleza, do Alfredo Jerusalinski, que aconteceu por 2012, a convite do Dr. Álvaro, né, esse pediatra, para fazer um trabalho de treinamento de profissionais da saúde no IPRED.
O IPRED é um instituto que se dedicava, historicamente, ele nasceu para cuidar de crianças em quadros graves de desnutrição infantil. Né? Aqui no Ceará, morriam muitas crianças por causa da desnutrição, e assim nasceu o IPRED. E, por sorte, né, depois de longos anos aí, a desnutrição no Ceará ela foi erradicada, não havia mais quadros graves de desnutrição, e o IPRED se tornou o Instituto da Primeira Infância. É um lugar lindo, feito por pessoas lindas, humanas, como é, por exemplo, o Dr. Álvaro Madeiro Leite, o João Menescal, que é coordenador do IPRED, e a Bia. Eu conto isso porque é a partir desse lugar que o IRD chega, né, aqui a Fortaleza de uma maneira muito sólida, com acompanhamento e treinamento longo do Alfredo, em torno de 6 a 7 anos, né, dando supervisões tanto para a aplicação dos IRDIs aqui na instituição, né, como também dando supervisões para aqueles casos que eram encaminhados para o atendimento de intervenção precoce. Né? Então, assim, esse é mais ou menos o histórico do IRD nessa instituição em Fortaleza. Certamente as demais instituições da Rede BB Núcleo Fortaleza, né, têm seu histórico particular com o IRDI. Se tiver mais algum colega aqui de Fortaleza que queira, né, falar. Mas foi, né, que a Julieta... Porque a gente está com um tempo super, mega estourado. Vou complementar com isso, né? Então, e aí ano passado, como a Raquel falou, a Julieta nos convidou para fazer parte. Agradecemos, estamos super felizes. E é isso. É uma longa história, né? Que vem pelo IRD, que vem também pela psicomotricidade, através da Zulema, nos cursos junto com a Cláudia Jardim. Então, é uma história de muita confluência e de muitos anos. Muito por isso que, quando houve demandas diferentes, a proposta foi já que isso acontecesse de uma maneira interinstitucional, com vários colegas e já 5 diferentes instituições dando início a isso. Bom, se mais alguém de Fortaleza quiser se pronunciar, vou pedir que seja breve, para que a gente possa passar a palavra aos que se inscreveram. Tatiana, e aí eu vou pedir a tua ajuda, pedindo para que os colegas que se inscreveram considerem que muitas dessas questões podem ser também retomadas junto aos núcleos locais nos próximos encontros dos núcleos locais, e que então realmente se manifestem quando é impossível calar. Mônica. Oi, olá, boa noite. Boa noite, gente. Vou ser rápida, tá, Julieta? Até porque hoje, infelizmente, perdi mais uma pessoa, né, naquele último encontro. Então, assim, eu tive que sair, não pude ficar muito tempo, fechei a câmera, mas faço questão de estar aqui. Então, só agradecer, você só fortaleceu, quando você fez esse convite para juntar esse grupo, só fortaleceu esse trabalho do IPRED junto a outras instituições. Né? Então, assim, a gente acompanha o teu trabalho há muito tempo e sabe da relevância aqui no Núcleo Fortaleza e o quanto vai crescer ainda esse trabalho, porque a gente tem muito chão pela frente. É só a primeira infância, ou primeiríssima infância, é um bebê. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Com a fala da Mônica, então, a gente encerra os depoimentos dos diferentes núcleos e abre para aqueles que não pertencem a esses núcleos ou querem se colocar. Tatiana. Ok. Então, de novo, salientando que as pessoas que colocaram ali no chat que querem se inscrever nos núcleos, né? Nós já vamos organizar isso para encaminhar vocês para os núcleos próximos, tá? Fiquem tranquilos. Bom, quem se inscreveu aqui, Maria Tereza Beth Rodrigues, fonoaudióloga Londrina, está aí? Quer falar?
Alguém consegue ver ela? Que pode ser que ela saiu já, né? Maria Tereza? Maria Tereza Beth Rodrigues, de Londrina. Não, não achei aqui pela lista de participantes, acho que já saiu. Vamos lá. Fernanda Lopes Bonfim, psiquiatra da Infância e Adolescência, São Paulo. Fernanda, vamos ver se ela está aqui. Acho que já saiu também, pelo que vejo. Fernanda, Fabiane e Francilene, não, já saiu. Tá. A Fernanda é participante regular aqui em São Paulo e da primeira turma. Não sei se ela queria nos fazer um depoimento, mas de qualquer maneira é algo que não se perde, porque pode ser recolhido no núcleo local, assim como da participante de Londrina. Uhum. Mercedes Pondemonte, Buenos Aires. Colegas de Buenos Aires, vamos ver. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Muy emocionadas por participar de este encuentro junto con Claudia Sikuler, Sandra Colantoni y Laura Markowicz. Las 4 integramos el equipo de estimulación temprana de FEPI, Centro Doctora Lidia Coriat. Es la verdad que una emoción encontrarnos de nuevo con ustedes, con Zulema, con Julieta. Saben que nuestra relación con Alfredo es absolutamente cercana. Él es el presidente de nuestra fundación. Así que, bueno, el recorrido que tenemos y el afecto que nos une es de muchos, muchos años de trabajo juntos. Así que, bueno, nada, les agradecemos muchísimo, muchísimo la invitación que hemos tenido para participar hoy de la jornada, que fue intensa, apasionada, interesante, nos deja pensando muchísimo. Nosotros en Buenos Aires tenemos nuestro curso de estimulación temprana anual. Este año organizamos también un grupo de estudio sobre el abordaje clínico de bebés y niños pequeños. Supervisamos muchísimas instituciones, algunas públicas, otras privadas, y bueno, nada, estamos donde nació la estimulación temprana para la Argentina, y bueno, les agradecemos muchísimo haber podido participar. Nos gustaría seguir participando de algún modo. Entendemos, ahora que estuvimos hoy en la asamblea, entendemos un poco más cómo trabajan alrededor de los núcleos, pero bueno, nos gustaría poder seguir en contacto y en relación con este grupo que nos parece sumamente rico. Muchas gracias, Mercedes, y a todas las colegas en nombre de las cuales hablaste. Me hizo acordar de una iniciativa del año 95 que se llamaba la Interhospitalaria de Estimulación Temprana. Yo me acuerdo de eso, que era una reunión de diferentes profesionales que hacían un trabajo voluntario, ad honorem, se dice en castellano, voluntario en portugués, gratuito, de inserción de la estimulación temprana en diferentes hospitales. Tal vez en algún momento podrías contarnos qué pasó con todo aquello, pero bueno, en algún punto es una idea que tiene que conversar, porque es por la inscripción de la detección y de la intervención temprana que esta red se junta. Entonces, una alegría, las cosas buenas de la virtualidad. Exactamente, las cosas buenas de la virtualidad. No quiero olvidarme que la virtualidad también hizo que nuestro curso anual se transformara en un curso virtual a partir del 2020, al principio con muchos temores y desconfianza,
y ahora lo adoptamos como forma de seguir dictando nuestro curso. Tuvimos el año pasado alumnas de Ecuador, con un proyecto maravilloso que tienen allí en Ecuador, y que eso dio lugar a que siguiéramos trabajando al día de hoy con este equipo de gente de Ecuador, y bueno, y nos permite también poder tener alumnos de todo el país, de toda la Argentina, y a veces también de países limítrofes, de México, de España, así que por algún lado, bienvenida a esta virtualidad. Sí, ahora con un proyecto en común entre FEP y Travesías de la Infancia, que juntan estos dos equipos que comparten los paradigmas del Centro Lidia Coriat con un proyecto común justamente en Quito, ¿no? Así es. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Cláudia Siculer, de Buenos Aires. Claudia. Aquí estoy. Bueno, también la emoción que tenemos de volvernos a encontrar. Voy a agregar poquito en relación a lo que dijo Mercedes. Escucharlos y compartir los mismos pensamientos y los mismos problemas, escuchar lo común, lo que allá ocurre y lo que acá ocurre, y que compartimos las fortalezas y los padecimientos, y también escuchar cómo los van resolviendo y las diferentes acciones y los proyectos que fueron armando. Eso para mí fue muy, muy interesante, y bueno, la verdad que es un reencuentro, porque siempre hemos estado en contacto. Las colegas que son del IPREDE, nosotros conocemos el proyecto del IPREDE porque Alfredo nos contaba, cada vez que viene a Buenos Aires, que viene una semana, nos contaba del IPREDE y lo que había hecho en el IPREDE, así que a la IPREDE lo conocemos como si hubiésemos ido. y así con muchos otros otras actividades y proyectos que se fueron haciendo en Brasil. Siempre estuvimos al tanto a través de Alfredo, ¿sí? Y bueno, compartirlo, el mismo paradigma en relación a TICA, y seguir formando gente, que es una de las marcas que nos dejó la doctora Coriat. Yo no tuve gusto de conocerla, ingresé al equipo en el año 1985, llevo muchos años en este equipo, y que somos un equipo muy grande, de 30 y pico de personas, ¿sí? De diferentes disciplinas. Pero la transmisión es una de nuestros objetivos, ¿no? Nuestra dirección, de formar gente, de transmitir este modo de pensar la infancia, y de sostener que este es el modo, y que los efectos nos lo ratifican paso a paso. Entonces, muy agradecidas y con ganas de continuar. Gracias, Claudia. Sigamos juntos. Mônica Medeiros, Fortaleza. A Mônica já falou. Oh, eu fiquei em dúvida, tá. Adriana de Mello Lima, Manaus. Já é a pessoa que saiu à internet. Tá. Adriana Haas também. Maria Gorete Miranda, psicomotricista também. Já falou. Letícia Mazaro, Santa Cecília do Sul, Rio Grande do Sul. Ainda não falou. Está aí? Não está mais. Letícia é o nome. Denise Letícia Mazaro. Eu busquei Cecília, desculpa. É o nome da cidade. Já saiu, Julieta. Ela já saiu.
Tá. Bom, talvez a gente possa ver quem quer mesmo se manifestar, porque como já estamos bem no avançado do horário, né? Digo, tenho essa dura tarefa de edição. Talvez que... Denise Carneiro. A notícia do núcleo de Passo Fundo. Exatamente, mas eu deixei vocês tomarem o ar. Tem mais pessoas aqui para a gente escutar, né? Sim. Denise Carneiro, Rede Bebê Cerrado. Denise também está sem internet, de Goiânia. Vamos lá. Eu vou falando, vamos vendo, então. Rosana Ojeda, musicoterapeuta, São Paulo. Rosana, vamos ver se a Rosana está por aí. Sí, ¿se escucha? Sí. Ahora cerraste, Rosana, abrí. ¿Agora? Sim. No, yo quería, muchas de las cosas que iba a falar, una de esas era los intercambios entre los núcleos, que ya se faló. Quería agradecer a Claudia Siculer, que fue profesora mía en el curso a 27 años, y a Mercedes, que fue compañera de turma. No sé si Mercedes vos te lembrás, ¿sí? Quería agradecer, me sentí súper acompañada y que fiquen hasta un final, ¿no? Y além de que escuché varias veces la palabra potencia, eu me sentí muito emocionada o tempo todo, e eu acho súper importante para a clínica nossa el tema de la emoción. Y que una musicoterapeuta haya terminado o encuentro, para mí fue un orgullo total. Quería felicitarla porque me sentí... Y Claudia también es musicoterapeuta, ¿no? Nada, obrigada. Profis. Vamos. Cassandra Cristina Befa, fisioterapeuta Rolândia. Bom, como a Silvia já falou, em nome de Londrina, nós estamos com alguns planos e alguns projetos em mente, mas como a Julieta falou que isso vai ser aberto uma vez por mês para discussão um pouco mais aprofundada dos núcleos, deixa para um próximo, a gente discute em núcleo primeiro e depois a gente abre para todos. Acho que vai ficar mais rico e um pouco mais proveitoso, tá? Agradeço. Obrigada. Aura Nassif, Vitor Greff. Aura? Ela não está mais também. Raquel Alencar Barreira. Raquel Alencar Barreira. Núcleo Fortaleza. Raquel já falou. Tá. Nilmara Andrade, psicóloga, Imperatriz. Não tá mais. Tá. Fernanda Plácido, Araranguá. Araranguá é aí, né? Não é perto de Criciúma? Ela só colocou algumas questões ali, acho que não. Tá. Graziela Eger, Santa Cruz do Sul. Tá aí, a Graziela tá presente. Graziela? Talvez esteja difícil de desmutar, mas ela tá aí. Quer passar para outra pessoa e depois a gente retorna para a Graziela? Maria de Lourdes Silva Badim, Londrina. Acho que não está mais. Juliana Mori. Juliana do núcleo daqui de São Paulo, está presente, né? Eu estou aqui, sim, mas na verdade eu achei que tinha que se inscrever para participar. Então, na verdade, eu não queria falar. Depois até coloquei no chat. Tá bom. Tá bem? Edna Cláudia, Edna Jorge, Santa Cruz.
Olá. Não mais. Olá. Não, sim, não Sim, estava estou aqui, estou aqui. na lista e não te encontrava. Aproveite, estou aí de microfone aberto. A palavra é sua, Ed. Ok. Veja bem, acompanhando toda a dialética, né? Eu quero parabenizar todos os organizadores, enfim, desse encontro maravilhoso, potencialíssimo, e a gente sai daqui potencialmente reenergizado, com muita vontade, com muita coragem, com muita esperança. Então, até coloquei ali, em função do horário, em função de muita inscrição, que eu estaria cancelando, que eu até cancelei a minha inscrição. Mas, assim, quando eu escuto a sua fala, Julieta, ao longo desse processo de hoje, e voltei, viajei no tempo quando eu estava atuando lá na educação. Eu fui professora durante 30 anos, professora e orientadora educacional, quando acompanhei a educação infantil. E me inquietava muito na época, e paralelamente, claro, eu estava com a psicologia, mas não atuando dentro da área da educação. E quando chegavam os laudos, os diagnósticos fechados, e os pais buscando a escola para recorrer e trazer pessoas para explicar para eles como eles lidariam com aquela questão, e a escola não sabia muito o que fazer. Ou quando esses pais estavam buscando também um nome, um rótulo, para identificar o que estava acontecendo de estranhamento com o filho, com a criança. E ali a gente foi construindo uma escuta e inquietações. E quando a gente avança, quando a gente vai para uma formação, que foi a formação com Lídia Coreá, compreendendo e tecendo novos princípios, novos conceitos, sustentado, né, por um legado da psicanálise, dentro de uma clínica interdisciplinar, a gente vai abrindo esse conhecimento e aplicando um olhar e uma intervenção diferenciada. E isso nos inquieta muito, né? E aí me preocupa, né? Saio de lá da educação quando eu escuto nos noticiários, acompanhando o negacionismo orçamentário para o próximo ano, em que é negado investimentos na educação, na saúde e principalmente no censo demográfico. E aí eu fico pensando como a gente vai fazer fomentação de políticas públicas, que parâmetros se vai ter? Olhando para o ano anterior, baseado em que dados? Né? Daí, de 2020 e este ano para frente, muitas coisas aconteceram e vão acontecer. E eu fico inquieta com essa questão, né? Por isso a minha sugestão lá atrás de indignação e que a gente possa, sim, talvez dentro do grupo, internamente, estar discutindo como a gente vai fomentar, quem a gente vai encaminhar, uma carta aberta, uma moção, eu não sei pensar sozinha nesse momento. Mas, assim, aí também contemplando aquilo que eu venho trabalhando na clínica, né? Tem chegado muitas crianças, pequenas crianças, com diagnóstico fechado. A escola apontou isso e a gente trabalhou numa direção lá atrás, desconstruindo, muitas das vezes, um diagnóstico fechado e articulando com a rede, né? A Tati está aí, a nossa coordenadora aqui também, uma delas, que acompanhou determinados movimentos dentro da rede e na qual a gente atuou. Bom, e pensando hoje dentro da clínica, a gente vem fazendo um esforço muito grande para intervir junto aos pais, de que saia dessa posição e que possa, sim, estar escutando e trabalhando numa direção
de que há possibilidade, né? Possibilidade dentro de uma nova prática sustentada por novos conceitos. Eu gostaria... Eu acho que essa colocação tua vai de encontro com aquela carta aberta que o nosso núcleo está propondo, né? No sentido de estar articulando, né? Acho que nesse sentido vai ser bem-vindo. Exatamente. A gente viu o que tu escreveu ali, achamos bem interessante também, Ed, na tua sugestão, né? E vamos acolher com carinho, pode ter certeza. Ok. Então, finalizo aqui, para a gente não se estender, dar oportunidade aos outros colegas, e querendo agradecer muito, fiquei muito feliz, eu fico assim, muito maravilhada, né, de poder reencontrar aquela que foi a nossa mestre na formação ali, no curso, e como sempre, a Julieta, né, que nos, enfim, nos inspira e nos convoca a pensar e repensar. Muito obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada, Tati. Vamos lá. Obrigada, Edna, pelo teu depoimento. Gente, assim, estamos aqui com um impasse, uma hora avançada, temos ainda que o núcleo de Passo Fundo passar a palavra para eles e, como mínimo, ainda que a gente não decida todos os encaminhamentos, porque alguns encaminhamentos foram encaminhados, tem um ponto crucial que é não fechar a Assembleia sem fazer a decisão perante o coletivo do local e data do próximo encontro. Então, acho que Miriam é uma pessoa que queria falar, não sei se tem mais alguém que queria. Tem várias pessoas, mas não vai ser possível, né? Não vai ser tempo. Talvez o que a gente possa solicitar é que escrevam aqui, isso vai ser salvo, coloquem ali o seu relato, ou a dúvida, o que quiserem, que a gente vai ler cada item depois para poder responder quando necessário, porque os contatos de vocês todos estão com o pessoal de Passo Fundo, né? Então a gente Boa ideia, Tatiana, de que também na impossibilidade de fazermos todos falarem, porque realmente somos muitos e muito animados, né? O que é melhor ainda, mas não vai ser possível, mas dá para fazer esse depoimento pelo chat. Isso. Vocês concordam, colegas? Podemos proceder assim, porque senão a gente vai ter um esvaziamento dos representantes para que a gente possa, de fato, deliberar as decisões. Então, colegas de Passo Fundo, já tomaram um fôlego, a palavra é com vocês. Então, vamos ser rápidos, estamos cansados, mas como é que é, Julieta? Pensa numa gente faceira. Então, gente, compartilhar, então, o que o Núcleo fez. Nós tivemos, o ano passado, uma formação do IRD, foi em setembro, com a Julieta e a Maribel. Nós tivemos também os lançamentos, 2 lançamentos do livro, a medicalização da infância e Quando Algo Não Vai Bem, em parceria também com a Rede Bebê e a editora Ágalma, né, através da Ângela Batista. Nós fizemos toda a organização do 3º Encontro Nacional, né, que findamos hoje. Nós realizamos, já não consigo enxergar aqui, mas enfim, tem uma notícia que é uma notícia muito importante, que foi aprovado no curso de psicologia da Universidade de Passo Fundo, através do professor Francisco, que esteve nos falando hoje na abertura, fez aquela linda abertura, uma disciplina sobre o IRD, que está aguardando ainda a implementação do novo currículo, mas está para sair, o Francisco está aqui junto comigo, tá? E que vai servir a vários cursos, não só o curso de psicologia, vários cursos da universidade, vários alunos, porque vai ser uma disciplina optativa para outros cursos também. E a disciplina é Estudo Psicanalítico dos Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil Precoce. Então, nós vamos com certeza contar com o apoio da Julieta, Maribel, né? Todo o pessoal aí que está envolvido com o IRD.
né? Porque vai ser um espaço muito importante dentro da academia. Tá? Bom, também nós damos sequência a vários trabalhos de formação com vários profissionais, em prefeituras, equipes de saúde, com o IRD, nós estamos trabalhando com equipes, fazendo a formação, o matriciamento, ou seja, o acompanhamento, né, desses trabalhos com as equipes. E temos uma instituição, né, que é o projeto que nos dá esse sustento logístico, esse sustento simbólico. E, além disso, nós estamos organizando, eu, a Vivian, a Renata também, alguns eventos. Um deles vai ser a fala da Renata sobre o livro da Lídia Coriá. Eu acho que caiu. Caiu minha internet? Não estamos te ouvindo. Estou te escutando, tá certinho, que é uma das coisas que a gente pensou, né, fazer em algumas aqui para mim. Rodas que circulem esse tema. Isso, então o livro da Lídia Coriá, que a Renata está estudando, então vai ser uma das atividades que o Núcleo de Passo Fundo vai propor ainda nesse semestre, exato, e outros 2 encontros em que tanto eu quanto a Vivian vamos trabalhar e apresentar, então, a nossa dissertação, a nossa pesquisa no mestrado, que foi sobre, então, ambas, né, dentro da primeira infância. A Julieta esteve, inclusive, na banca da Vivian, né? Tá? Então, entre outros tantos, são esses. Mais uma vez, gratidão a todos. Obrigado, Luciana, a todos os colegas, a essa importantíssima conquista da qual eu soube algum tempo atrás com muita emoção, porque é isso, como vai se produzindo a inserção em cada lugar, levando isso que a gente acredita onde a gente está. Bom, dado o avançado da hora, queria ver se, além da Cassandra, da Silvia Carla, se a Maribel está por aí. Maribel. Estou convocando a Maribel pelo seguinte. Quando no ano de 2019... Quando no ano de 2019 a gente teve um encontro presencial, naquele momento se aventaram locais e núcleos que poderiam acolher o acontecimento do próximo encontro. Naquele momento surgiu essa possibilidade de ser em Passo Fundo e trabalhamos muito presencialmente antes de que no fim o encontro fosse virtual, mas isso produziu também um fortalecimento local. E naquele momento, um dos núcleos aventados pela também longa tradição de trabalho em comum, era o de Londrina, Paraná. Nesse momento, isso volta a ficar em pauta, com o qual houve uma consulta interna quanto a essa possibilidade, e que a gente queria ver se de fato podemos proceder assim. E, se sim, quando fazê-lo, porque a gente vai entendendo também que a realização nesse contexto de pandemia, de um encontro daqui a um ano, implica uma enorme intensidade de trabalho e que a gente poderia, por algum tempo, fazer esses encontros mensais às terças-feiras, fazendo a palavra circular e espaçar um pouquinho mais, talvez por uma possibilidade bianual, dependendo do que o núcleo que assumir isso nos falar que é possível, do encontro, do que seria o 4º encontro nacional. Então, Maribel, Cassandra, Silvia, Cris, que eu vi por aí, mas que não sei se ainda está por aí, queríamos consultar vocês. A Cris não a Cris Royer, né? A Cris de Londrina. Ela precisou sair. Nós fizemos uma reunião do núcleo, né, e a Gorete também participou, ela também ia ter que sair, acho que saiu, e nós nos disponibilizamos, sim, achamos que é bem importante que seja realizado aqui,
em função de toda essa trajetória em comum, né, do IRD e tudo mais, e desde o início na Rede BB. E as pessoas já ficaram animadíssimas, aliás, com a proposta, mas acho que essa ideia de 2 anos seria mais interessante, né? Porque tem muitas propostas também, né, do que a gente tem feito, inclusive com o IRD, com outros projetos de curso, e esse encontro também do Núcleo Nacional, né? Então, topamos. Excelente notícia, uma equipe altamente preparada, com anos de trabalho, com várias turmas de especialização, então, com uma tradição e com uma inserção, vai ser uma grande alegria que isso possa ser acolhido e sediado por Londrina, e Espaço Escuta, com a colaboração de Maringá, Parletre, se for possível, né, para reunir o Estado do Paraná, Ibiporã, com o Dr. Joubert e tantos outros colegas com os quais, ao longo dos anos, a gente vem compartilhando, Rolândia, da Cassandra, e tantos outros. Então, essa é uma deliberação decisiva, contem com a nossa retaguarda. Quando a gente pensou, né, Maribel, em que momento seria necessário fazer isso, além do IRD, tem uma próxima aventura, não é, Maribel, que a gente espera poder implementar a partir de julho, que é o curso AP3. E temos trabalhado intensamente, conjuntamente com a Maribel, com o Alfredo e com a Zulema. Então, também é uma maneira de dar tempo para que esses outros trabalhos possam ir acontecendo. Sim, bom, porque vai gerar uma demanda, né? A gente vai fazer um primeiro curso e aí depois vão surgir, né, aí uma agenda um pouquinho mais apertada, articulando com o IRD, que as meninas já querem fazer um no início do ano ali, já estavam se organizando, então tem que ter um pouquinho de tempo. Eba! Então, gente, dito isso, creio que outras situações também de fechamento, de recolhimento, serão feitas na reunião dos coordenadores dos núcleos locais, mas por hoje, sendo quase 19 horas, está mais do que de bom tamanho. Trabalhamos intensamente, de forma coletiva. Tem ainda o seminário interdisciplinar, que agora mês que vem é Zulema, em julho a Julieta, em novembro a Maribel. Povo que não para, tem isso, abertura de 3ª turma de especialização, curso IRD em Cuiabá, quer dizer, sendo 19 horas desse sábado, está na hora da gente tomar um fôlego para poder continuar. Se desse para abrir o microfone de todo mundo, eu queria ouvir um pouco a baguncinha da saída, porque eu sinto muita falta, gente, da baguncinha da saída. Abriu! Acho que dá para abrir. Muito tchau, gente, bom! obrigada. Tchau, foi Tchau, ótimo, gente. parabéns! 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 Excelente! Ótimo! É maravilhoso. Henrique. Rina. Aqui a gente fala londrino. Londrino. Londrina. Eu botei Maringá. Posso fechar a sala? Bom, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Muito obrigada. Olá, Graziela. Tchau.